Bom, agora vamos ouvir o nosso secretário. Nos deu a honra de vir aqui numa semana, num período em que a gente sabe que a vida dele está um pouco difícil, né? As coisas estão meio complicadas e eu acho que é um bom momento para a gente fazer essa avaliação dessa política de segurança das UPPs, do futuro das UPPs, o que a gente pode esperar. Como a dona Persília levantou, acho que é uma questão que todos nós cariocas nos preocupamos. Elas vão continuar, elas vão mudar de alguma maneira, o que vai ser feito. E acho que a gente pode falar também sobre a pesquisa da doutora Julita, da questão dos policiais, da percepção dos policiais sobre o trabalho que eles estão fazendo. Secretário. Bom, boa tarde a todos, né? Queria agradecer o convite e dizer a vocês que, por mais difícil que seja vir, né? Vocês aqui que são estudantes, talvez da área de direito, sabem que o administrador público tem a obrigação de prestar conta. Então eu estou aqui cumprindo uma obrigação, isso não é um favor. Se bem que hoje é uma data para mim bacana, porque completa hoje 2 anos do sistema SIM, Sistema Integrado de Metas, que vem reduzindo os índices de criminalidade. Hoje foram pagos 42 milhões de reais distribuídos a 15 mil policiais, porque atingiram as metas no Rio de Janeiro. Gostaria também de me estender um pouco sobre o programa de metas, mas não dá. Acho também complicado, mas vamos lá, começar a falar sobre o PP sem uma mínima contextualização do problema. Mas de cara dizer para vocês que o PP não é a solução de todos os problemas. Eu nunca fui mercador de ilusões de dizer isso. Agora, sempre achei que se não se entrar nesse problema, não se inicia a resolver ele. O Rio de Janeiro, com essa questão do crescimento desordenado, com a formação das favelas, com a total leniência do Estado e a tolerância da sociedade, através de uma ocupação totalmente desordenada do solo, formou essas ilhas, onde depois da cisão da Falange Vermelha, 3 facções criminosas se distribuíram dentro da cidade, concorrendo uma com a outra, e ali formaram seus territórios. Isso tem que ser dito, e tinha que ser dito. Os governantes tinham que reconhecer que dentro dessas áreas a capacidade do Estado agir era no mínimo precária. Só que isso era muito difícil dizer para quem é governante, dizer que não consegue dominar direito aquele lugar. Então há que se parar com esse cinismo. Eu não consigo botar um colégio lá para a dona Persília porque o tráfico não deixa. Não consigo botar a escolinha porque o tráfico não deixa o professor. Agora não tem mais isso. A UPP simplesmente ela é uma janela de oportunidade para prestar cidadania para as pessoas. Então agora vá lá levar o colégio. Agora vá lá levar a creche. Problemas, gente, na construção disso vão ter muitos. E a UPP, eu prefiro até dizer que ela não é um projeto. A UPP é uma prática. Porque se eu vou desenhar um projeto para a ocupação destas áreas no Rio de Janeiro, um projeto pensado, super bem formatado, com discussão ideológica, sociológica, política, contendo nele todos os aspectos logísticos necessários. Isso não sai num governo, gente. Nós não damos uma resposta aos senhores num governo. Então se começou a UPP da intenção ao gesto. Se começou fazendo, porque o tecido de saturação dos senhores de aguentar assalto, tiroteio, bala traçante estava até aqui. E vocês estão até aqui de conversa fiada e de promessa. Precisava minimamente mostrar aos senhores que se pode reduzir o índice de homicídio, que nós chegamos aqui com 40,6 homicídios por 100 mil habitantes. Estamos hoje na casa dos 29, para baixo um pouco.
Ainda, aí que está, não vou iludir ninguém, ainda está muito ruim, mas estava muito pior. As coisas estão boas ou ruins em relação a um determinado período no tempo. Então os problemas com a questão estrutural, elas vão se resolver. Mas se eu fosse esperar desenhar um projeto PP, nós não íamos ter um mínimo de resposta e gerar nas pessoas o que elas têm de mais caro que a esperança. É deixar a professora Julita um pouquinho mais com o astral elevado, né, professor? Dizer para vocês que a professora Julita eu considero ela uma parceira nossa. O trabalho que ela está fazendo e fez já faz parte de uma oficina que nós temos, que inclusive se reuniu quinta e sexta para avaliar isso, junto com a Juliana Barroso, com o coronel Eliezer que está lá. Porque os ajustes têm que ser feitos. Os ajustes têm que ser feitos na vida de vocês, muitas vezes tem que... Isso tem que ser feito. E eu entendo perfeitamente a comunidade, a desconfiança da polícia. Não é em vão que a sociedade se afastou da polícia e a polícia afastou da sociedade, porque são 40 anos onde uma polícia se preparou para a guerra e não para prestar serviço. Nós tivemos um secretário que pagava gratificação para quem apresentava mais alta resistência. Se tem um policial aqui que não me deixe mentir sozinho. Vocês acham que isso não está no DNA das tropas? E aí, vamos botar a cabeça embaixo da mesa, dizer que nada tem solução e bola para frente. Então, se pagaram gratificação de alta resistência, agora se paga gratificação para quem menos tem alta resistência. Não adianta só diminuir o homicídio, tem que diminuir a alta resistência. E graças a Deus, hoje estamos fechando 2 anos da queda destes índices. Está ganho o jogo negativo. Negativo. A história de abandono de 30, 40 anos é muito grande, gente. Eu às vezes digo assim, 30, 40 anos sem o PP, agora 6, 8 meses com o PP, tu quer o quê? Então, ninguém é mais realista que o rei. A gente sabe dos problemas todos pontuais, a gente tem eles. Ah, não, porque a milícia, porque o tráfico, porque o desvio de conduta. Bom, então aí não vamos fazer. Ah, isso aí não vai. Tem que fazer, tem a obrigação de fazer, mostrar para os senhores e a obrigação de corrigir com transparência, alinhar e ir para frente. Foi o que a gente fez com esse desvio de conduta no São Carlos, mostrando para os senhores o compromisso com o projeto. O compromisso com o projeto. Agora, sei que isso não vai mais acontecer. Não, não é assim. E a UPP, ela é a quebra da lógica do território armado. E isso feito, eu digo que no outro dia, quando uma polícia entra a parte mais importante, que é os serviços, que é o Estado, que é a Prefeitura, que é as ONGs, que é a iniciativa privada, sim senhor, que todo mundo tem uma dívida histórica com aqueles lugares lá que está na hora de começar a pagar. As coisas não vão ficar excelentes de uma hora para outra, gente. Hoje nós podemos ter uma fotografia dos índices de criminalidade positivo. Eu também não me iludo com isso, eu quero ver o álbum de fotografia. Quero ver lá no fim como é que isso vai ficar. Porque isso é uma construção. Isso é uma construção. Isso se constrói. Não adianta eu botar na escadaria lá do Babilônia um policial armado. Se ele tem um filho com fome, um filho com febre, ele vai procurar do jeito dele. Se não levar lá, depois que a polícia proporciona que isso chegue, a dignidade para a população, é obviamente que nós vamos enfrentar algumas situações difíceis.
E ninguém foi mágico em inventar isso. Todo mundo que... A professora sabe melhor do que quanto mais dignidade, quanto mais assistência social se leva para essas pessoas, menos polícia eu preciso. Menos polícia eu preciso. Agora aqui o Estado se fazia presente nesses lugares num efeito sanfona. Entra e sai, entra e sai. Vai lá, troca tiro, dá tiro, leva tiro. Como é que vocês acham que essa população pensa da polícia? Agora uma polícia precisa ir para lá de uma outra forma. Se apresentar diferente, com atitude. Tem problema? Claro que tem problema. Existe uma escola que formava, e ainda temos muito que corrigir, as pessoas para isso. Para pegar um fuzil e ir para dentro, como eles dizem no jargão policial. O que se quer nada mais é do que a polícia ali fixe, estabeleça e troque. Troque com a comunidade. Troque com a comunidade. Agora, essas pessoas que têm gerações lá, que são criadas dentro dessa realidade, que vão fazer o pequeno comércio de droga, a pequena indolação, só que acontece um fato que não acontecia antes. A polícia está ali, e a polícia está ali, ela tem que agir, ela vê, ela vai e faz. E aí acontecem essas coisas. E obviamente que muita gente, já que nós devolvemos o território para essas pessoas, alguém perdeu o território. Alguém perdeu o território. Então eu não quero absolutamente me iludir com isso. Agora eu tenho convicção de que o que está sendo feito tem que ser feito. Esse programa, ele abre uma oportunidade para a sociedade diminuir, os senhores como bons cariocas sabem, o conceito de uma cidade partida. Porque se não integrar uma coisa com a outra, as coisas vão ficar difíceis. Agora dizer que quebrar essa história vai ser assim, e que nós não vamos ter algumas coisas, obstáculos nesse caminho, mas é óbvio. E eu mesmo, quando me pergunto, pô, estou ocupado, não sei o que, secretário, parabéns, não tem nada que comemorar. Vamos para frente. Não tem nada que comemorar. Porque a situação que nós temos aqui, ela talvez seja única nesse país. Me perguntam, né, esse projeto para outros estados. Eu acho que na maioria dos estados brasileiros você vence isso com assistência social, porque você não tem nos outros lugares uma lógica tão forte de território como aqui. Agora eu não posso botar uma UPP ou um policiamento dentro de uma área conflagrada, porque o policial, para fazer essa troca, ele precisa minimamente ter alguma segurança para que ele possa fazer isso. Eu não posso pegar uma área conflagrada e jogar ali núcleos de policiais, porque não vai funcionar. Eles vão ter que ficar escondidos ali, ou vai ser uma coisa muito difícil de se resolver. Primeiro precisa se criar uma ambiência mínima para que isso aconteça. Eu sou de banco universitário, tenho maior interesse em pesquisas, e elas nos servem para isso. E são esses ajustes que nós vamos fazer. Eu vi aqui a questão de áreas onde tem PP, onde não tem PP, que uns sentem-se seguros, não sentem-se seguros. Qual seria o conceito de segurança para a pessoa que não está, que está vivendo sob o crime? Será até que ele pode falar outra coisa? Ah, mas aqui nós estamos seguros. Meu filho vai para a aula, ele passa pelos motoqueiros de fuzil, tem um cara com uma granada na porta da escola, mas nós estamos seguros. Que educação é essa, então? As pessoas podem não se sentir à vontade para dizer que estão seguras, né? Mas elas podem se sentir nada à vontade para dizer o contrário. E por que isso? Porque é assim há décadas. É assim há décadas.
A desilusão da professora não é em vão. Agora, nós não podemos esquecer o que já se caminhou, o que já se ganhou. Hoje de manhã, antes de eu chegar para aqui, estão divulgando uma pesquisa sobre homicídio em UPP. Tem lugares que é zero. Ah, tem problema do fuzil do não sei o quê. Homicídio influi em índice de desenvolvimento no IDH. Vamos construir. Vamos construindo. Ah, mas isso ali na frente vai fazer água. Não faz mais água, pessoal, porque é de vocês. Não é mais meu, isso já foi embora. É vocês que tem que escolher. Porque se político pegar isso aí, ele vai tocar, porque ele, se você não tocar, ele vai perder voto. É o que ele tem de mais importante. Se um técnico tocar, ele vai tocar porque ele tem dados, ele tem pesquisas que mostram o que está bom e mostram o que está ruim. Além de ter um decreto que garante isso até 2014. Então, na minha concepção, nós estamos no caminho certo. Há que se fazer algumas ajustes, claro, como em qualquer projeto, até pessoal. Eu não quero, também aqui eu estou que nem ela, começa a me empolgar, não quero tomar tempo para vocês, mas eu vejo com muita clareza, né, o que nos move aqui, e isso está muito claro, é o conceito de cidade partida. Né? É você ter uma situação e a métodos ter outra. Eu vou contar uma passagem aqui para vocês, que foi quando eu conheci a tia Persília, que eu nunca mais a esqueci, porque ela deu uma aula para uma plateia talvez desse tamanho. No momento em que a situação estava ruim lá, nos convocaram para uma reunião. Eu e na época o coronel Pita. E eu fui, porque eu acho que a gente tem que ir, tem que botar a cara, tem que dizer que dá, que não dá, tem que dizer o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Chegamos num lugarzinho pequeno, aquilo fervia de gente, e ali tem umas 3 ou 4 associações, me corrija se eu estou errado. E aquelas pessoas começaram a discutir entre si. E eu, quieto. Chegou num determinado momento, a tia Persília pediu a palavra. E disse, olha gente, vocês trouxeram o secretário aqui, mas são 11 horas, nós vamos embora. E se discutia ali uma discussão super interessante, que faz parte da nossa sociedade, e que também tem muito a ver com isso. Se discutia que um morador que morava lá em cima, com um cara que morava em um edifício, num prédio ali embaixo. Ele dizia que para ele fazer uma obra no banheiro, ele tinha que tirar licença no Conselho Regional, tinha que tirar licença no condomínio, tirar licença para parar uma caixa de entulho, tinha que pagar a prefeitura. E ele olhava da basculante, da janela dele, um cara lá na coisa, construindo uma casa em cima da outra sem nada. Isso é a chegada do direito, é a chegada da cidadania. E assim se construiu, e as pessoas assistindo essas coisas. Então são lógicas que tem que se inverter. São situações que tem que se inverter. E eu digo para os senhores, eu estou aqui de passagem, mas não estou de passeio. A gente fez um plano, temos alguns resultados, e quando você tem um plano e tem resultado, vem uma terceira coisa que eu acho que derruba as duas primeiras, que é a coragem de fazer. E a gente vai seguir nessa proposta. Hoje o Rio de Janeiro tem um conceito de segurança pública visível, que é o programa, as práticas do UPP e um programa de redução de índice de criminalidade, onde homicídio, latrocínio, roubo e furto de veículo são observados mensalmente por faróis, onde a gente vê como cada área dessas está com índice de criminalidade. E, obviamente, que nós vamos ter uma área um dia que vai estar bom, uma outra que vai estar ruim, e assim a gente caminha. Tem toda uma questão
de formação de policiais, que eu acho que cabe em outro seminário para trazer a Juliana aqui. Está se mexendo em todas as grades curriculares, conteúdos programáticos, até os cantos da PM não tem que mexer. As músicas, eu digo o canto que é uma coisa meio gaúcha, né? Os hinos, os cânticos. Fazer, pessoal. Agora, quando, depois da prática disso, a partir de 1º de janeiro, vai produzir o efeito lá na frente? Não é? Mas tem que fazer. Tem que fazer. Talvez não vai esperar faturar politicamente o resultado disso? Não. E digo que, se vocês pegarem as UPPs mais antigas, mais sedimentadas, esses problemas todos, de uma certa forma, eles diminuem. Se você pegar um São Carlos, uma Mangueira, se bem que Mangueira ainda não é, as coisas estão mais latentes. Precisa se quebrar. Mas, sobretudo, caminhar. Sobretudo, caminhar. Existem centenas de milhares de pessoas nessas áreas que hoje dormem melhor. Não nos esqueçamos, gente, do que já foi feito. Não nos esqueçamos do que já foi feito. Eu poderia aqui, até porque a gente está trabalhando, falar, trocar com a Julita todas essas questões dessas demandas, mas acho que o fórum talvez não seja adequado para isso. Né? E no momento que você entra num lugar desse, interage com as pessoas, a atividade policial aumenta. As pessoas começam a ir lá registrar o que não registrava antes, porque não adiantava. As pessoas podem descer na delegacia e dizer, olha, houve um homicídio lá. Antes, os corpos às vezes nem apareciam. Hoje uma família tem a dignidade de enterrar um ente querido seu. E isso é que quebra. A mágica é uma atitude, é uma postura diferente. Agora não tenhamos a ilusão de que a primeira turma de formação de praça vai sair. Eu pretendo não inaugurar mais o PPs enquanto eu não conseguir fazer as bases, o que antes a gente começou, porque a gente vai adequando certas coisas que não estão muito bem. Agora, eu entendo que a gente tem que ir para frente. Tem que ir para frente. Acho que a gente avançou, né? O jogo de xadrez da tia Persília, à época, era tudo comigo. Outra coisa, o policial, além de ter todo esse aspecto que ele tem essa dificuldade de tratar com a comunidade e a comunidade com ele, nós temos que entender também que o policial, em certos lugares, ele não representa a polícia, ele representa o Estado. Ele é procurado para o esgoto, ele é procurado para a água, ele é procurado para a luz, ele é procurado para dirimir conflito. Eu tenho casos interessantes lá no Batã, de briga de marido e mulher, que o cara... E é assim. Tem policiais dando aula lá, não tem policiais dando aula, que a tia Priscila disse? Tem dois. É? Será que não seria melhor ele estar na rua fazendo policiamento e outro órgão, sei eu de quem, lá dar aula por ele? Mas eles vão lá com muito gosto e eu não vou tirar, absolutamente. Mas eu gostaria que outro fosse lá, gostaria que outro fosse lá dar aula de xadrez. Então, assim, pessoal, eu acho, de uma maneira muito clara, que hoje se tem um norte, se tem um foco, e se não tem, me digam o que tinha antes. O que se pensava para a Cidade de Deus? O que se pensava para Tijuca, que é um bairro pujante? O que se pensava para Andaraí, que tem uma foto célebre no jornal, A Fila do Pó? Pesquisem isso, A Fila do Pó, vocês vão ver. Está lá, todo mundo na fila do pó. E vão ver que data era aquilo. Aos nossos olhos. Aos nossos olhos. Dizer que isso tem problema, é claro que tem, gente. Agora, botar a cabeça embaixo da mesa, eu não vou botar.
Eu não vou botar. Eu gostaria que muita gente talvez me entendesse ou percebesse e a gente seguisse junto nisso. Porque muitos dos senhores podem ajudar, não tenha dúvida. Muitos. Existem várias formas de ajudar. Várias formas. Então, eu quero agradecer aqui, me permite chamar de Pedro, quero agradecer a Fundação, às professoras, aos pesquisadores que nos municiam com isso. Isso é ouro para a gente trabalhar, né? Porque a gente precisa alguns acertos, mas sempre a volta desses problemas, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eles têm que mudar de estratégia, porque nós chegamos lá e não vamos mais sair de lá. Não vamos mais sair de lá. E, por favor, outras coisas entrem para que não procurem mais o policial por causa do problema na água, porque é menos uma relação de estresse da população com aquele pessoal. As pessoas procuram normalmente a polícia quando tem problema. Vocês imaginem procurar a polícia num lugar que não tem nada, ou muito pouco. Esses policiais estão fazendo curso de mediação de conflito no Tribunal de Justiça. Não sei se a desembargadora ainda está aqui. E é assim que a gente vai. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Tinha, foi feito, aconteceu, então vamos para frente. Existe um sistema de gerência de segurança pública, que analisa, que estuda segurança pública. Agora, isso absolutamente não quer dizer que o mundo vai ficar colorido semana que vem. E vocês não vão ouvir nunca secretários dizer isso. Nunca. Um ditado no gaúcho que diz que seguro morreu de velho. E por respeito à população, eu não falo. Eu procuro fazer. E se eu não consigo fazer, eu venho aqui, digo porquê, esclareço, vocês me perguntam e não tenho. Transparência nunca é demais. Eu agradeço, fico à vontade para qualquer tipo de pergunta. Obrigado.